Olá a todos, hoje vamos falar acerca da cirurgia de redução mamária. A redução mamária, também chamada de mamoplastia de redução, é uma cirurgia que consiste na remoção de pele e também tecido mamário, de maneira a obter uma forma harmoniosa e adaptada ao corpo da mulher, permitindo ainda recolocar o mamilo e a areola perto da sua posição ideal. Geralmente também reduzimos o tamanho da areola para ficar mais proporcional com o tamanho final da mama. O gigantismo ou hipertrofia mamária é por vezes um estigma social e pode também estar associado a dores de costas e pescoço e também a marcas no sutiã, nos ombros, nos casos mais severos. Podem até mesmo surgir feridas nas zonas das pregas pela maceração resultante da umidade constante nessas zonas. É importante, no entanto, estar ciente que a manutenção de um peso corporal apropriado é importante na obtenção da maior segurança cirúrgica e resultados mais fiáveis e duradouros. Se uma pessoa tiver excesso de peso, não vai ser a redução mamária que vai curar as dores de costas. É importante manter um estilo de vida saudável e com uma boa alimentação e exercício físico. Dependendo do tamanho e forma da mama, as opções cirúrgicas variam entre a técnica de cicatriz vertical, uma cicatriz à volta da areola combinada com uma cicatriz vertical abaixo da areola, ou então essas mesmas cicatrizes em associação a uma outra cicatriz horizontal ao longo do sulco inframamário, a chamada cicatriz em T invertido. O T invertido é de longe a opção mais usada por mim, pois a maioria das senhoras que vêm para a redução mamária têm um peito que o justifica, é bastante grande, sendo que esta técnica permite um melhor controlo na forma final da mama, principalmente da sua largura. A técnica de redução mamária é associada frequentemente à lipoaspiração dos prolongamentos laterais da mama para obter um resultado mais favorável. Por vezes, na zona das axilas, há as chamadas mamas supranumerárias ou mamas axilares, que são depósitos de gordura e mama fora do local habitual e que podem também ser tratados com lipoaspiração ou por cirurgia aberta. Muitas vezes surge a pergunta: com que tamanho de mama vou eu ficar depois da cirurgia? A resposta é: depende do tamanho da mama inicial. De uma forma simplificada, podemos dizer que quanto maior o tamanho inicial da mama, maior o tamanho final. Por muito que, em alguns casos, se possa tirar 1 kg ou até mesmo 1,5 kg de cada mama. A questão é que, para fazermos a cirurgia de uma forma segura, de forma a evitar que haja necroses, ou seja, tecido morto, especialmente ao nível da areola e do mamilo, temos de deixar uma ponte de tecido suficientemente grande para que o sangue chegue até essas regiões e quanto maior a mama inicial, maior essa ponte tem de ser. Outra pergunta que surge muitas vezes é em relação a futuras gravidezes. Em primeiro lugar, se está a pensar ser mãe muito em breve, ou seja, dentro de 1 ano e meio, então é melhor esperar até ao fim da amamentação antes de fazer a cirurgia, porque é certo que com o crescimento da mama com a maternidade vai alterar os resultados da redução mamária. Mas se só está a pensar ser mãe mais tarde, então a redução mamária pode ser feita e ainda assim manter a capacidade de aleitamento materno, já que uma parte significativa da glândula mamária é preservada. Não quer dizer com isto que haja pessoas com reduções mamárias feitas que também tenham pouco leite, mas também é igualmente verdade que, dentre as senhoras que nunca fizeram cirurgias à mama e que têm mamas até com algum volume, há algumas que não produzem uma quantidade de leite significativa e isso é algo que nós não podemos prever. É também importante perceber que o resultado final, em termos de forma, só se estabelece passado alguns meses. A mama, logo após a cirurgia, fica com um decote bastante marcado, coisa que algumas pacientes gostam e outras acham um pouco exagerado. Mas a verdade é que depois, com a gravidade leva sempre a melhor e passado uns meses a mama já não está tão empinada e fica com o seu normal formato de gota, sem aquele aspecto de que a paciente parece que colocou umas próteses de silicone. Para a preparação para a cirurgia é necessário realizar um estudo mamário com mamografia ou ecografia para despistar nódulos e tumores.
A redução mamária demora cerca de 2 horas e é realizada sob anestesia geral. O internamento é de 1 ou 2 dias e a remoção dos drenos que são colocados durante a cirurgia é normalmente feita antes da alta. Em relação à recuperação, pode regressar ao trabalho após 2 a 3 semanas, desde que não implique esforços. Recomendamos que a elevação completa dos braços se inicie apenas a partir da 2ª semana. A atividade desportiva pode ser realizada ao fim de 6 semanas e deve também usar um sutiã compressivo específico durante 6 semanas. E ao fim destas tais 6 semanas, pode fazer tudo sem restrições, como se nunca tivesse sido operada. Ao fim de alguns meses, as cicatrizes obtêm uma tonalidade semelhante à da pele circundante, ficando menos perceptíveis. Os resultados perduram por muitos anos, podendo haver situações que condicionam o resultado, como a perda de elasticidade dos tecidos com a idade, alterações do peso ou, como já falámos, das gravidezes. Por fim, quero agradecer-vos a terem assistido a esta explicação e convido-vos a visitar o meu site www.joanunesdacosta.pt para ficarem a par de todos os assuntos de cirurgia plástica, para mais informações e a marcação de consulta, e a seguirem-nos no Facebook e Instagram. Podem ainda subscrever o canal do YouTube para ficarem a par de novos vídeos que vão, entretanto, sendo lançados. Tenham uma excelente semana.